Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos lá, mais um episódio. A missão parecia ser curtinha, né? 20 e poucos versículos, mas cheio de informação. Amém? Então vamos lá. Vamos começar. Depois. A gente passando para lá. Tudo bem? Todos estudaram, tiveram um texto. Teve algum versículo assim que chamou mais a atenção dos irmãos? Se chamou a atenção dos irmãos, quando chegar nesse versículo, os irmãos não fiquem com vergonha ou com medo de dar a sua opinião. Não precisa ser uma opinião assim, teologicamente, muito bem elaborada. É só aquela opinião que às vezes a gente lê a Bíblia e alguma coisa assim chama a nossa atenção, Deus fala no nosso coração, né? Em relação àquilo que a gente está lendo no momento. Então, que os irmãos possam ficar à vontade. Vamos lá. Vou ler do 1 até o 9. Aí a gente vai falando desse versículo. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente para a Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-lo, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de pneus. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia os judeus do grego. Esse foi o versículo que mais me chamou a atenção, né? Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Cristo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que os ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. Ninguém vai nos fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nesta cidade. Então vamos lá. Vamos conversar. Os irmãos me ajudam, né, em relação a esses textos. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Um versículo pequeno, né, que não parece representar muita coisa. Parece que Paulo estava num lugar, não tinha mais o que fazer ali, ele não estava mais satisfeito.
e foi para uma outra cidade. Então, Paulo teve aquele embate lá com os filósofos em Atenas, aí viu que ali não deu muita coisa, ele foi para Corinto. Só que essa viagem, assim, ir para Corinto, ela representa muita coisa, né? Porque o que era e como era a cidade de Corinto, né? A gente fala assim, fui para ali. Mas o que a cidade de Corinto representava, né? A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita. O que é cosmopolita? Cosmo é mundo. E polita, né? Daqui seria pessoas. Então tinha pessoas do mundo todo lá. Era tipo o Rio de Janeiro, Nova York, Amsterdã, cidades que, por ter comércio, por ter porto, hoje em dia aeroporto, atrai pessoas do mundo inteiro. Só que com essa quantidade de gente, de tudo que é canto, a gente também acaba tendo individualmente cosmos, visões diferentes. Então, por ela ser cosmopolita, as pessoas tinham visões diferentes, culturas diferentes, a forma de ver a vida, né? Cosmo e visão, né? Cosmovisão, uma visão do mundo. Todo mundo aqui tem uma cosmovisão. Se perguntar aqui cada um sobre certos assuntos, uns vão falar assim, não, eu acho assim, eu acho assado, isso eu não gosto, isso eu gosto. Ainda que a gente esteja dentro da igreja e parece, ou deveria pelo menos ser, todo mundo dentro da igreja deveríamos pensar igual. Né? Fala que lá em Atos, no capítulo 2, eles tinham a mesma visão, né? A mesma mente, eles pensavam tudo igual. Qual é o propósito? O propósito era um só. Quando cada um tem um jeito de ver, cada um puxa para um canto. Cada um puxa para isso eu faço, eu não gosto de fulano, eu não sei o quê. Só que somos crentes. Crente tem que ter a mesma visão que Jesus tem. A visão de obedecer a Deus. Então, quando fala que Paulo vai para Corinto, eu achei que era um versículo bobo. O que mais me prendeu foi o outro, né? Que ele todo sábado estava lá. Então, por ter várias pessoas no mundo inteiro, a questão da religião era muito complexa. Porque tinha religião de tudo que era jeito. E lá tinha o templo da deusa Diana, Afrodite. Então, era uma cidade extremamente promíscua. Então, muita gente ia para Corinto corintianizar, porque tinha um templo lá que tinha quase 1000 prostitutas religiosas, cultos, a gente chama hoje ali de bacanal, né? Era um negócio, culto da fertilidade. Então, a cidade respirava isso, as pessoas iam para lá para realmente saciar a carne. Então, imagina. Então, quando fala o texto aqui, Paulo foi para Corinto, e a gente pensa, passa direto, sai da Bíblia e vai embora. É como se eu pensei na questão quando a gente fala assim, crente não pode ir ali, crente não pode ir no Juca, crente não pode não sei o quê, essa igreja evangeliza, carnaval, o que é isso? Carnaval a gente tem que se retirar, tem que se esconder. Olha só quanta informação. Eu fiquei um tempo começando esse primeiro versículo, eu leio tudo. Então a gente, não, o crente não pode. Então, o que simbolizava Paulo ir para Coríntios? Aí lembrei daquela mensagem que o pessoal bem mexe comenta aí, né? Vai para as trevas. Então, Paulo foi para as trevas. Onde que está ruim? Onde que tem treva? Está escuro. Então, Paulo foi para lá, porque se somos luz, né? Temos que iluminar o mundo onde está escuro, para que as pessoas vejam, para que as pessoas percebam que existe uma outra maneira de viver. Porque quem está lá no mundão acha que é mesmo. Então, Paulo ir para Corinto simboliza
enfrentar todos esses problemas, correr todo esse risco. A gente aceita Jesus e a gente quer o quê? Se guardar, né? Vamos ficar aqui para a gente não cair. E parece que a gente é fiel a Deus. Fiel nada. Porque fiel a Deus seria se a gente fizesse a vontade dele e fosse ao mundo, né? Que a função da igreja é evangelizar o mundo, iluminar o mundo, cada pessoa individualmente. Então, Paulo ir para Coríntios tinha todas essas questões. Então, existia uma questão cultural ali muito forte. Então, ainda que Paulo, às vezes, né, aqui ele poderia estar sendo perseguido pelos judeus, né, pela violência dos judeus, a gente só tem que ver isso, de morrer, né? Morrer e sofrer. Aí Paulo estava num lugar que inspira aquele que Paulo tinha, né? Não, bebia, não vou ali não. Era muito mulherengo, não posso ali não. Não gostava de samba, eu não gosto não. O Coríntios tinha tudo isso. Então, se Paulo tinha um espinho na cara, ele estava lá no que for funcionar. Então, quando a gente vai ver lá na frente que Deus fala com ele para ele não ter medo, pensa que era turismo religioso, ele queria ir em Israel, conhecer a tumba de Jesus. Parece que Israel agora também está ruim de ir, né? Então, assim, era um lugar que não era muito conveniente. Então, crente trabalhar em certos lugares, porque nós temos que estar aonde precisa de luz, né? Só nesse versículo a gente percebe que não é muito diferente dos dias de hoje. Rio de Janeiro, Brasil, né? Não é tão diferente. Copacabana, muita gente de fora, prostituição, carnaval. Em Coríntios se dizia: vamos corintianizar. Aqui no Rio é sextou, né? Sextou, né? Hoje é sexta-feira. Sextou, o pessoal ficava alvoroçado sexta-feira, né? Lá tinha as mesmas coisas que aqui. Qual a diferença? Talvez seja a nossa atitude. Paulo foi para as trevas e nós fugimos delas. Como lidamos com pessoas de outra religião, prostitutas, as não profissionais, né? Porque aqui tinha de prostitutas religiosas. Hoje em dia tem um monte de prostituta aí que não cobra nada. As meninas que no dia a dia vivem uma vida dissoluta. Só que na cabeça das pessoas não é prostituição. Não é prostituição, não. O negócio é amigável. Né? Então, assim, as pessoas estão na pista todo final de semana. Ele não foi fazer turismo religioso, como eu falei aqui. Então, a gente percebe que só nesse pequeno versículo tem assim, um contexto histórico, tem muita informação, tem muitos desafios e combate muitas das nossas crenças, né? Muita crença que a gente tem, deixa para lá. Como lidar com pessoas que pensam diferente? Fora as religiões doidas que tinha lá, né? O budismo, outra coisa maluca. Que nessa época aqui não tinha. Meu presidente perdeu. Meu partido político perdeu. Aqui não tinha democracia, não, filho. Aqui era Roma. Aqui era César que mandava e Roma tinha os seus deuses. Então, se você era crente, contava com Jesus, não tinha que contar com político, contar com leis do governo, me protegendo, me dando direito para fazer isso, fazer aquilo. Não tinha nada disso, não. Aqui quando comia, só você, eu tinha que confiar em Deus, mais ninguém, nada de apoio político, nada. Não que a gente não possa usufruir hoje em dia dessas questões, mas a gente vê que a vida aqui não era tão fácil. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, né, que a gente leu aqui no capítulo 2. Ele veio da Itália, para você ver como que era, não tinha nada de partido político, no STF, ter direito disso aqui. O Cláudio lá, né, o propósito, falou assim: manda os judeus tudo vazar, sai da minha cidade, eu não quero judeu, eu vou aqui. O mesmo que fala assim: não quero crente aqui nesse lugar, vaza.
e pregar em outro lugar. Os crentes saíam de um lugar que estava sendo perseguido e eles não ficavam lá murmurando, não. Eles já iam para outro lugar, não há problema, já iam falar de Jesus em outro lugar. Então eles não paravam, eles eram como máquinas, né? Obstinados a exercitar a sua fé. Não há um consenso se eles já eram cristãos. Então, nós vamos falar que parece muito que Priscila e Áquila já eram cristãos, mas tem uns estudiosos, né? Esse negócio de teologia, cada um tem uns pontos de vista, né? Os caras são estudados, a gente tem que, às vezes, aceitar. Então, uns acham que eles eram convertidos, outros acham que eles já eram convertidos, está mais provável que eles já eram convertidos, senão talvez o Lucas especificasse isso aqui. O motivo deles de Cláudio mandar os judeus saírem de lá, justamente porque a Terra tinha essa briga, né, entre judeu e cristão, então estava tendo confusão, outros acham que estava tendo roubo de túmulos, coisa e tal, então está dando muita dor de cabeça. Sai de lá. Nesse versículo a gente percebe que Paulo era uma pessoa comunicativa, né? Então já vai logo de encontro a esses irmãos. Não podemos ser pessoas que se isolam, ele e Deus, mais ninguém. Temos que sempre estar pensando no Evangelho acima de todas as coisas, de que maneira a minha associação com essa pessoa vai trazer frutos para o Evangelho. Por serem fabricantes de tenda, os judeus tinham por esse costume, não só que, é judeu, não. Pessoas da mesma profissão, eles tinham, se achegavam mais, porque tinham, eu até coloquei aqui, eles faziam tipo um grupo, que hoje em dia a gente chama de sindicato, né? Grupo, não sei, grupo do WhatsApp, grupo de professor, grupo de não sei o quê. Então tinha as guildas, que era um grupo de artesãos, que eles se juntavam para um ajudar o outro. Porque como viviam do artesanato, né, de vender aquilo ali, então eles se auto-ajudavam e começavam, e também tinha a questão da comunhão. Né? Uma pessoa sozinha, ela acaba caindo em tristeza, né? Não ter alguém, eles tinham essa coisa. Dois juntos, né, como vai dizer lá, é melhor dois do que um sozinho, a gente fala de casamento, mas uma pessoa está sozinha, né? Às vezes você não está bem, o outro vai lá, vamos embora, está mal, os pensamentos, né? O Marcelo falou aqui do segundo céu, lá, os capetas ficam tudo, né, influenciando a gente. Então, uma pessoa sozinha, ela é mais suscetível à depressão, a um monte de doenças, um monte de coisa. Então, a gente vê essas coisas assim, e parece que, não, aqui é Deus, e os crentes todo mundo, é tudo, é Ele e Deus, e mais ninguém, todo mundo. Então, ele se juntou ali com Priscila e Áquila, né? E por causa dessas questões da profissão, né? E para que eles também tivessem, consolassem um ao outro. Aí era comum morarem juntos, morarem no mesmo lugar. Mas hoje em dia, né? Casa para cá, minha casa, minha vida, cada um tem sua casa lá. As coisas aqui, como eles saíram de um lugar para o outro, justamente por causa desses decretos, então a empatia, né, a hospitalidade, Paulo vai falar sobre a hospitalidade, a gente tem dificuldade às vezes de receber pessoas na nossa casa, vai ficar sozinho, nem gosta de grupo de comunhão, encher a casa. Então uma vida, né, em Deus, nós temos que mudar muitos dos nossos conceitos, né? Eu preguei semana retrasada falando sobre visão, sobre lente. Lentes são os nossos olhos, os conceitos que a gente tem em relação à vida. Isso é bom, isso é ruim, isso eu não gosto, isso eu não gosto. Muitos dos problemas da nossa vida é porque a gente só quer fazer aquilo que a gente gosta, né? Fazer aquilo que é agradável, comer aquilo que é docinho, gostosinho, sabe? Nem mastigar muito, né? Só amassar na boca, que é fácil de engolir. Mas qual seria
as consequências dessas atitudes. Quais seriam as consequências dessa visão que eu tenho? Onde isso está me levando? Às vezes eu estou tendo um estilo de vida que está me destruindo a família, não estou evangelizando ninguém, não faço nada em prol do evangelho, mas eu estou benzão, felizão. É ele, então acabou. Pode ser, seja não, pode ser que esteja equivocado. Então vamos lá, escrever a promessa. Aí falei aqui, né, que era como os judeus, falei das viúvas. Aí lá no versículo 4, que foi o que me chamou a atenção, todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Todo sábado. Eu coloquei assim, ó, na minha visão, não é possível ficar bom em nada que você não repita várias vezes. Ninguém dorme e acorda pronto. O exercício da fé que faz ela ficar forte. E isso, se for feita de forma constante e progressiva, não só fazer por fazer. Então, o que me chamou de todo sábado, ele estava lá na sinagoga, era costume de Paulo ir nas sinagogas, lá na frente, não sei se ele em Romanos, ele vai falar assim: eu daria a minha vida pelos da minha raça, os judeus, porque eles são zelosos, mas eles não têm entendimento. Então, eles estavam servindo a Deus, eles tinham Bíblias, as coisas, mas eles não tinham a mente aberta, por causa da visão que eles tinham, né? Os costumes, como a gente estudou lá em Atos 15, eles tinham dificuldade de aceitar aquilo que era novo. Então, não, eles tinham uma ideia de que o Cristo seria de um jeito. Aí o Cristo veio todo errado, né? Veio do jeito que eu planejei. Como a gente também, né? O culto vai ser assim. Chega lá, é o irmão que não gosta, vai pregar, vai dar aula. Tinha que começar louvando, começar lendo uma coisa. Eu achava que no marido eu tinha que fazer assim. Aí ele fez assado, né? Mas esse lava o banheiro lá, eu ia lavar o banheiro. Não, começa de lá para cá. Eu falei, não, mas eu quero começar daqui para lá. Não, mas tem que começar de lá para cá, porque aí eu fechei a porta, tá bom. Deixa eu lavar o banheiro. Quando acabar, se tiver ruim, você fala, não, essa aqui ficou bom pra caramba. Porque a gente às vezes tem na nossa cabeça uma forma de fazer as coisas, a nossa visão. Só que o outro vai fazer a mesma coisa. Qual é o importante? O banheiro ficar limpo, né? Se começou de lá para cá, daqui para lá, começou pelo tempo, se você vai limpar, vai ter. Então, às vezes, a gente briga, arruma uma confusão ou não aceita o que Deus fala no nosso coração, porque a gente já tem uma visão fixa. Por isso que eu falei das lentes. As câmeras lá, toda hora muda a lente. Uma vez eu tinha que estagiar lá como cabo meio, né? Aí foi um inferno, porque toda hora tira 25, coloca 35, tira 12, e eu fico, meu Deus do céu, tira uma lente, eu tenho que botar uma tampinha para não entrar poeira dentro da câmera, e tira aí uma lente aqui, bota a câmera ali, então a nossa vida, como foi falado dos crentes de Bereia, eles tinham a mente aberta. Então, se eu não venho para a igreja, se eu não estou a fim de servir a Deus, querendo buscar de Deus aquilo que eu tenho que fazer, fica ruim, tá, irmão? Porque Deus não muda, né? Quem tem que mudar? São humanos. O mundo o quê? Muda a minha visão em relação ao irmão, em relação ao casamento, em relação ao mundo, em relação às pessoas que me ferem. Não, se me ofender, isso aqui eu perdoo mais.
Não, revira os seus conceitos. Então, Paulo, todos os sábados, ia na sinagoga, era um costume que ele tinha, porque ele amava os judeus. Então ele estava mostrando, né, persuadindo, debatia aqui, né, ficar discutindo, você é judeu, você não quer aceitar Jesus, você vai para o inferno, você não sei o que, esse irmão não vale nada. Não é isso. Às vezes, quando as pessoas não concordam com a gente, no texto que está escrito isso, a gente tenta, não consegue convencer, a gente começa a denegrir o caráter da pessoa. Isso é horrível, isso é péssimo, né? Porque os judeus faziam isso, eles não conseguiam provar que Paulo estava errado, e como que Paulo estava fazendo, estava chamando a atenção a outras pessoas que convertendo, eles diziam que Paulo era isso, que Paulo era aquilo, que Paulo era não sei o quê. Aí começa a denegrir a pessoa achando que estava denegrindo Paulo, mas a luta era contra Deus. Então, eu coloquei, a discussão aqui eram argumentos razoáveis que requeriam raciocínio. Olha por esse ponto de vista aqui. Não é assim, a gente, uma vez, quem é vendedor faz isso, né? Se liga. Não, mas acho que eu não preciso. Não precisa agora. Mas olha só, se acontecer isso contigo, aí a tua família vai desesperada. Olha aqui no plano funeral, bam! Pensa na tua morte. Não vai morrer mesmo. Pode morrer a qualquer hora. A gente vai fazendo a visão daquela pessoa mudar. Então, Paulo estava ali argumentando, mostrando pelo Velho Testamento, né, que Jesus era o Cristo. E ele não desistia das pessoas. Eu falei, aí não aceitou. Eles tinham também as visões deles, os argumentos deles. Então ele não, está maluco. O cara carpinteiro, como é que ele é Deus, ele vai morrer numa cruz? Porque eles entendiam que quem é crente não sofre, né? Se Deus está contigo, só vitória, irmão. Ninguém vai acontecer nada de ruim. Então, desaprender é muito mais difícil do que aprender, porque para você, para deixar entrar algo novo na nossa mente, a gente tem que tirar alguma coisa de dentro. Aí a Bíblia vai falar de se esvaziar. Mas daí eu sou o cara, como eu vou me esvaziar? Se eu acho que eu sou perfeito, que eu estou bem, que viver assim está ótimo. Amém? Meu irmão está muito quieto, pode os irmãos falar. Então, no verso 5, dedicou-se intensamente, propósito, intencionalidade, né? Depois que Timóteo e Silas chegaram lá na Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, o Timóteo e o Silas, né, eles levaram uma oferta. Como Paulo trabalhava para se sustentar, dizem, né, os estudiosos que eles levaram a oferta para a Macedônia, e Paulo pôde diminuir um pouco, né, a dedicação a vender, a estar ali trabalhando, para se dedicar a essa questão de levar o Evangelho, né? De transmitir o Evangelho, de pregar o Evangelho. Aí, como eu falei, não tem como ninguém ser bom numa coisa que não se dedica. Quando a igreja via pão no grupo, no conselho, não se dedicou. Pode falar, vamos, não sei o quê. É isso que a neurociência fala. É isso que a Bíblia fala. Né? O irmão é liberal. Não, fico usando a ciência como base também. Não, a ciência é próprio que a Bíblia já falou. Só que a Bíblia, às vezes, fala de um jeito que a gente não consegue compreender. Então, se a Bíblia está falando aqui de uma coisa, de mudança de mente, quem é que entende na mente? Psicólogo, né? Psicanalista. Dentro daquilo que ele é contrário à fé, deixa para lá. A Bíblia vai dizer assim, examinar tudo, retém só o que é bom. Então, o que o psicanalista fala sobre as nossas atitudes? Até já mandei um vídeo aí uma vez, né?
que nós temos 3 eus. O eu que você acha que você é, né? Às vezes a gente acha que nós somos ou muito bom, ou às vezes nós achamos que somos muito ruins. Tem o eu, que é o que as pessoas veem, mas tem gente que também tem um olho ruim, né? Só viu o nosso prefeito, fulano é isso, fulano é aquilo, você é isso, né? Nossa criação, às vezes essa criança não presta, essa criança, a gente cresce acreditando na visão que uma pessoa colocou na nossa mente. Tanto que primeiro a gente tem culpa aqui de libertação, tem que fazer trabalho para ter o máximo para desmistificar, né, as crenças que nós tínhamos. Homem é assim, homem é assado, mulher é assim, assado. E tem o eu verdadeiro, o que realmente você é. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado para não fazer uma autoimagem muito ruim, mas também muito boa. Então, a gente tem que buscar em Deus equilíbrio para que a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus. Mas não tem como a gente mudar sem se dedicar. Não vai mudar o corpo, não vai mudar a vida financeira, não vai mudar a vida religiosa, não muda nada. Se não houver, a gente vai dizer, mas é chato, do jeito que está, tá bom? Não é chato também. Então, você muda, você muda. Então, a gente vai ver, e eu gosto quando eu leio a Bíblia, nas minhas visões, né? Minha visão, eu fico olhando a atitude das pessoas. Aqui Deus é Deus fez o sol, Deus fez a lua, Deus fez isso, tem uma nuance, tem um espírito, tá, e eu faço o quê? Que eu não morri, eu achei que ia aceitar Jesus e ia correr rapidinho. Eu tinha que, poxa, eu precisei fazer nada, acho que quando eu aceitar Jesus, eu não me levar agora, eu estou para o céu. Tem 18 anos, aí vai ficar 18 anos ainda. Deus quer alguma coisa. Se Deus não leva, é porque Deus quer te usar em alguma coisa. Pode ter certeza. Então, Paulo se dedicou ali à pregação, coisa e tal, a convencer os judeus de que Jesus é um Cristo pela Escritura. Então, nós precisamos de dedicação à palavra, precisamos de leitura bíblica, precisamos de estudo, não é só falar para os filhos, falar para as pessoas que Jesus ama, Jesus cura e liberta. As pessoas têm as suas questões, as suas verdades, que precisam ser confrontadas, não humilhadas. O cara tem a visão dele de vida. Qual é o problema do fumar maconha? A maconha é planta? Quem fez a planta? Foi Deus. Então não tem problema fumar maconha. Eu lá no meu trabalho, o pessoal fala isso direto. Mas foi muito. Aí tu tem que saber a verdade. Não, você não. Isso, você. A pessoa está lá no mundo. Não, o corpo é meu. A pessoa ali também o corpo é dela. A gente quer, né? Se amar. Como é que você fala que está errado? Não estuprei ninguém. Ele queria, eu queria. Tem problema nenhum. Qual o problema dele no carnaval? Fui lá com o meu dinheiro, gerei a economia, né? Gerando dinheiro. E qual o problema dele no carnaval? Então, se nós não soubermos argumentar e mostrar pela Escritura o que é o pecado, o mal que isso faz na vida, quais as consequências que isso traz para a própria pessoa, para a humanidade, que sem Jesus ela vai morrer e vai para o inferno, porque nossa vida até começa aqui, mas ela vai ter um fim, tem uma segunda etapa aí, né? E a gente, segundo a Bíblia, fala que essa segunda etapa é melhor. A gente tem até medo de morrer, né? Estamos no nome de Jesus, né? Mas a Bíblia vai falar que a segunda etapa é melhor. Então, Paulo, falando para os judeus, no versículo 6, opondo-se eles, lançando maldição, Paulo sacudiu a roupa e disse: caia sobre a cabeça de vocês seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade,
de agora em diante o gentil. Então, Paulo explicou teologicamente para aquelas pessoas que Jesus era o Cristo. Como eu falei, quando as pessoas não têm argumento, elas começam a denigrir o caráter da pessoa. Ah, o irmão é isso, esse irmão é aquilo. Não, ele tem uma visão diferente, às vezes é maldosa, mas ele tem uma visão diferente daquilo. Então, calma aí, qual é que é o argumento? Se não conseguir argumentar, onde tudo, o irmão, ele não. Ele crê em Jesus e eu aqui. Então, os judeus aqui não aceitavam e começou a amaldiçoar Paulo. Só um pouquinho, só para complicar. Eles começaram a amaldiçoar Paulo, então não tem jeito, eu não vou ficar aqui batendo boca com vocês. Quando fala aqui que ele sacudiu a roupa, é o mesmo que Jesus falou, esse aqui? Sacudiu a roupa. Era o mesmo que sacudia a poeira, porque tinha um simbolismo de quando os religiosos iam para uma cidade, passavam por uma cidade pagã, e eles saíam daquela cidade pagã, eles sacudiam a poeira, aquela poeira de lá vai contaminar a minha cidade. Aí eu coloquei aqui que nós também temos uns negócios, assim, não tem nada de novo debaixo do céu. Eu aprendi quando criança, e quando você vai no enterro, quando voltar, tem que botar a roupa para lavar. A mim trazer a poeira ruim, as coisas ruins. Até hoje eu faço isso, minha esposa eu aprendi que foi no cemitério, bota a roupa lá para lavar, para trazer qualquer coisa ruim de lá, joga aí e lava. Então, tinha essa questão, né, de não, meu costume, não é crente, não para lavar aí, sei lá, que tem essa roupa. Então, eles tinham essa questão. Então, Paulo, eles eram judeus, então quando Paulo faz isso, eles entendiam que Paulo estava agindo contra ele. Falou, não é amaldiçoados. Vocês, tá por conta de você mesmo. Já falei, vocês não querem não? Vai fora, o gentil, meteu o pé e os caras. Mas não, a gente é coisa ruim. Né? Você só sacode a poeira de um lugar que é ruim. Pode falar, senhor. O 5 fala, categoricamente, que Paulo eles foram funcionados pelo Espírito Santo para falar ali. Mas mesmo assim eles blasfemaram, eles fizeram. E às vezes a gente está pregando para pessoas de igreja, né? Até o que perto da gente, e a gente acha que a gente está falando não é certo, né? Mas aqui mostra que Paulo foi funcionado pelo Espírito Santo, falou para falar, mesmo assim eles blasfemaram. E aí eles saíram, foram para a casa de justo, e lá na casa, uma família inteira se foi Jesus. E aí o Senhor fala não te cales, porque às vezes a gente está pegando, né? Uma família, um lugar onde a gente trabalha, às vezes a gente acha que o Espírito não está falando, não está tocando, mas realmente aquela pessoa ela vai blasfemar e pés de pé e continua a vida, né? Não para ali porque alguém foi bom ou alguém blasfemou, né? Às vezes a pessoa tem ansiedade mesmo o Senhor te usando. A gente também tem que ter a ideia, eu tento pensar dessa maneira, que a palavra de Deus é como semente, né? Então, você lançou a semente lá. Tem uns que nascem rapidinho, tem uns que não nascem nada, tem outros que vai levar um tempo para a pessoa amadurecer aquela ideia. E a gente não pode julgar que a culpa é minha. Claro que a gente tem que sempre buscar melhorar. Eu acredito que Paulo, as cartas que Paulo escrevia, porque Paulo não nasceu Paulo que morreu, né? Ele nasceu de um jeito. À medida que ele ia nas sinagogas, à medida que ele ia discutindo, pessoas faziam perguntas que também fazia ele mudar a forma dele pensar. Eu fiz uma pergunta ali, mas olha que texto, como é que eu respondo isso? Então, quando a gente vê ele escrever as cartas, nossa, parece que ele dormiu, aí o Espírito Santo só falou, não. O Espírito Santo nos ensina na prática. Na vida, vivendo, o Espírito Santo vai falando, vai para lá, vem para cá. Não é você sentar
Aí o Espírito Santo não vai para aquela cidade lá, não está sentado em casa, o que o Espírito Santo vai para aquela cidade? Não fala nada. Então, à medida que a gente vai exercitando a fé, lendo a Bíblia, puxa, eu falei assim, acho que assim foi legal, não, então acho que eu vou melhorar isso aqui, acho que não sei o quê, nós temos que nos aperfeiçoar. Mas entender que, quando uma pessoa não aceita, ainda que ela fale, o irmão prega assim, a gente tem que analisar as críticas é melhor do que elogio, deve ser, opa, eu acho que eu fui soberbo, não, acho que eu não falei, mas por mais que você fale perfeitamente, a pessoa tem a responsabilidade dela de falar assim, eu não quero isso não. E ela achava que não é ruim, né? Falar para um monte de gente aqui para a academia, é horrível, coisa de idiota. Eu também pensava assim, mas eu falei, só se for para virar idiota. Então, assim, o problema está lá? Não, o problema não está lá, o problema está na forma que eu vejo, cosmovisão. Então, frutas, legumes, é ruim? Não, mas tem gente que fala que não come. Quem fez isso? Deus. Aí na igreja eu afirmo que tudo que Deus fez é bom, mas na hora de comer, eu como o que o capeta faz, que é aquilo que é bom. Então, assim, é visão. Então, você fala assim, então isso é uma Bíblia, a palavra de Deus, ela é boa. Só que tem gente que não quer. Aí, o Paulo vai ficar com medo, logo aqui na frente, vai falar sobre isso. Mas, então, a gente tem que continuar. Eu tenho um trabalho, a gente tem que ler. Hoje eu vejo esse tempo com um amigo lá, um amigo lá falou isso para mim. A gente está no trabalho, a gente sabe o resto do trabalho, porque uma pessoa falou isso, porque a pessoa é metida, porque o cara é só um trabalho. Vem, faz só o que tem que fazer. Se o camarada for amigo, o diretor é metido, o cara gritou lá, só um trabalho, faz só um trabalho, se aperfeiçoa no trabalho. Igreja, às vezes, infelizmente, é assim, um trabalho. Eu venho, eu dou aula, se os irmãos não gostarem da aula, é a visão dos irmãos. Pode ser, eu também acredito que a aula é ruim mesmo, eu dou aula, mas é o que eu posso fazer. É o que eu posso fazer, não tem como. Aí, tipo assim, o irmão, eu estou dando meu máximo. Eu fui dormir ontem 4 horas da manhã. Estudando, o olho queimando, aí chega aqui, então isso não é para mim. Não é o que eu posso fazer. Deus me mata, eu queria ter fé, mas não morro, então não vai assim. Fala então. Isso que eu estava falando aí, eu vou falando mais um pouquinho, uma condição de crítica, critica tudo crítico. E nós vemos que existe a crítica construtiva, onde vai te impulsionar para você melhorar. E existe a crítica destrutiva, onde que você, por sua vez, alguém já tive que falar alguma coisa. Problema já. Você liga aí o teu trabalho. Quando você já virado ambicioso. Quando você já foi criticado uma vez, de uma forma pesada, aí muitas das vezes você acaba absorvendo aquela atmosfera ruim que você tem razão. Então, isso vai te matar no teu intelecto, onde você vai aos poucos se desflorando, vai sair fora, daqui a pouco você não quer mais fazer. Então, assim, existe crítica construtiva. Poxa, eu vou ministrar bem. Se o irmão falasse dessa forma, seria melhor, avalie. Aí a questão de avaliação. E nisso, em todo o contexto que fizer. Muitas das vezes, quando é ministrada algo sobre a tua vida, você pode absorver aquilo positivamente ou negativamente. Vai depender do teu estado. Vai depender do momento que você está passando. Você vai absorver conforme você está projetando dentro da tua vivência. Aí cai nessa situação, seu irmão, você acaba caindo naquela questão familiar. Aí onde as pessoas descem, aí
não tivesse comendo homem. É assim. Eu prefiro carne. Aí os meus irmãos ficavam que mostram como é carne. Mas eu prefiro carne. Eu só tenho ouvido então, assim, até nessas questões que o Marquinhos está falando, a gente tem que tomar cuidado, porque nós não temos controle sobre as pessoas. Eu sei que é muito difícil, porque somos seres humanos, a gente vai ver Paulo aqui na frente falando que o Espírito Santo fala com ele porque ele estava com medo. Porque se a gente for puxar o extrato da vida dele, o cara já tinha tomado pedrada, toda hora tinha que estar fugindo, quase mataram. Aí isso vai limando, é igual cortar a árvore, né? Você vai tirando a casquinha, chega uma hora que ela cai. Então, nós temos que nos agarrar em Deus, porque não tem como controlar as pessoas, né? A gente tem que aprender a olhar para Deus, orar muito, ler muita Bíblia e fazer o que o Paulo fez aqui, né? Aqui está ruim, se o Paulo não quer ouvir, então eu vou falar com outras pessoas. Eu acho mais fácil falar de Jesus para os índios. Eu tenho lá meu grupo de ímpio lá, né, minha célula de ímpio lá no meu trabalho. Não tem problema nenhum. Eu falo do jeito que eu falo até pior. Não tem nem como falar aqui. Senão eu não queria isso, não. É isso mesmo, papapá. E é sempre. E às vezes aqui as pessoas porque não sei o quê. Quando uma pessoa não quer viver uma coisa, quando ela não quer uma coisa, não adianta. Os pais que ficam ali enchendo a paciência dos filhos. Muita estratégia, largar de mão não é largar de mão. Você vai ver lá na frente aqui que Paulo não largou os judeus de mão. Agora com você mesmo. Não. Então Paulo saiu da sinagoga, foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus, e morava ao lado da sinagoga. Tu vê? Quando a pessoa é temente a Deus, o coração dela está aberto para tudo que Deus vai falar. Ainda que a pessoa se declare crente, talvez ela não esteja com tanto temor assim. Tanto que Tiago até debocha disso. Né? Não, porque isso, irmão, a Bíblia, os caras eram sérios, não debochavam, não debochavam. Aí o Tiago fala assim: você acredita em Deus? Aí tu fala: acredito. Eu falo: até demônio faz isso. Então, Tiago está comparando ao demônio. Só que o demônio tem treino. Você está questionando Deus, né? Por que Deus não fez isso na tua vida? Por que Deus não aceitou? Por que minha vida não é assim? Então, o Tiago está ali dando umas pegadinhas. A gente acha, eu creio em Deus. Crer de uma maneira passiva, né? Não é um crer de uma maneira ativa. Tu crê. Então, é por isso que eu falo. Paulo fala assim: crê, por isso falei. O que eu faço? Porque eu creio. Não, eu creio, mas não faço. Então, não é crer. Então, a gente tem que perceber que quando as pessoas não estão com o coração aberto, não adianta. Então, Cristo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Também tem essa questão da influência. Às vezes você está tentando ganhar seu filho, perturba o seu filho, mas se tu ganhar um amigo dele, ele vai ouvir o amigo dele, mas não vai ouvir você. Então, às vezes, qual é a pessoa que influencia quem você ama? Então, o maluco aqui, o Cristo, chefe da sinagoga, ele tinha muita influência. Muitas pessoas poderiam admirar ele. Às vezes, as pessoas não nos ouvem pelo nosso modo de vida. Como assim, irmão? Às vezes você tem, eu trabalho na Globo, tem irmão, de repente nem me ouve. O irmão ali, certo, não trabalha na Globo. Mas se o irmão ali já trabalha em outro lugar, vai ouvir. Por eu malhar, muitas pessoas não. Cadeira não é crente, mas ele se cuida, não é uma pessoa relaxada. Tem que ter ali musculação vamos falar do Evangelho. Mas na visão daquela pessoa, ela não vira crente porque ela vê os crentes não se cuidando. Eu não quero ser crente. Quando ela vê um crente, mas você é crente, você se cuida? Não é um problema. Tem esposa que tem que cuidar, já se fez. Cuidar para dar essa filho. O cara, poxa, então agora eu quero ouvir. Quantos filósofos ouviram
Paulo, até chegar à ressurreição, chegou na ressurreição, não, isso eu quero ouvir mais. Então, as pessoas têm suas cosmodivisões. Então, o Gaga aqui, Cristo, ele era chefe. Então, quando o pessoal vivia, cara, se o Cristo acreditou, então que é verdade mesmo, porque esse cara é um cara sério. Pô, ele é o chefe da sinagoga, meu filho. Então, vamos embora. Então, a gente tem que também perceber qual é a nossa influência em relação às outras pessoas. Pode falar, minha mãe não lembra o microfone. Tem que trabalhar, né? Olhei para a galera quando eu era pequeno, não tem não. Continua se cuidando. Primeiro, se você não for comigo, cuidar para frente. Você já é. Se cuidando, fica mais ainda. Não foi combinado, não, hein? Foi, tá vendo aí? Não é mãe, né, cara? Aí eu vou deixar de acreditar na minha mãe, que me criou, para acreditar num colega, um rival, né? Quer ver? Não, minha mãe falou que eu sou bonito, filho, eu sou mesmo, é isso mesmo. Eu ainda arrumei uma irmã que quis colar comigo, não quer me largar de jeito nenhum. Então a gente também tem que tomar cuidado com o que fala e quem fala. Né? No trabalho, fulano falando mal de você. Ah, tá, velho. Mas não vai. Não, quem falou? Qual o peso que essa pessoa tem? Teve uma vez que teve um problema lá e um cara lá foi falar mal de mim, foi lá reclamando na supervisão. Aí o pessoal veio me falar, ó, fulano foi falar com você, coisa tal, vai lá, porque ele falou um monte de coisa. Falei, não, se eu for lá falar mal dele, que diferença tem entre eu e ele? Não, cara, mas não tem que ir lá. Eu falei, cara, Jair passa o dia inteiro fumando maconha dentro do caminhão. Jair é mais queimado do que a maconha dele. Tu acha que é só ir lá reclamar de uma pessoa e o que ela fala tem peso? Então tem hora que a gente também tem que pensar assim, Deus fala que eu sou sacerdote, que eu sou filho dele, que eu sou nação santa. Ah, meu vizinho falou que eu não sei o quê, falou que crente é bobo, ah, você é um otário. Quem é esse cara? O cara que vai para o inferno, o cara está. Eu não vou perder meu tempo com isso não. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ainda que o que nos fere, às vezes, são as pessoas que nos amam. E as pessoas que a gente ama têm um peso maior. Paulo amava os judeus, ao ponto de querer dar a vida dele, se fosse possível, pelos judeus. Então, quando os judeus falavam mal dele, tinha um peso. Então, você vê que o problema está na nossa cosmovisão. Porque se uma pessoa, quando era do mundo, tem duas formas de você xingar uma pessoa no mundo. Se for muito seu amigo, aí você xinga ele de tudo que é nome, demonstra intimidade, demonstra que é parceiro. Você não se ofende. Mas se uma outra pessoa, que não é seu amigo, falar os mesmos palavrões, você quer matar a pessoa porque você acha que é ofensa. Então a gente tem que entender a cabeça das pessoas e não simplesmente achar assim, eu sou crente, eu falo de qualquer jeito. Porque lá no trabalho, tinha uns lá que perguntavam se podia me xingar. Cara, eu posso te xingar? Eu falei, cara, você pode falar o que você quiser, eu é que não posso xingar. Mas eu entendi que ele falava assim, eu gosto muito de você. Tu é crente, mas tu é maneiro. Aí outros não gostavam, porque achavam que por eu ser crente não poderia me xingar. Eu falei, cara, deixa ele tem a visão dele, aí eu entendo, pode falar, eu entendo. Então, às vezes a gente afasta as pessoas de nós, porque eu quero impor a minha visão no outro. Paulo estava sempre pensando no que aquilo ia trazer de benefício para o Evangelho. Se a gente ficar pensando sempre no nosso ego, no nosso eu, a gente vai ter muitas dificuldades. Então, certa noite o Senhor, olha, tudo embora. Então, certa noite o Senhor falou a Paulo uma visão. Não tenha medo, ou seja, então Paulo estava com medo.
Continue falando, não fique calado, pois estou com você. Ninguém vai fazer mal ou ferir, porque tem muita gente nessa cidade. Aí começa uma doideira, né, de paradoxo aqui, né? Assim, no versículo 10. Mas tudo bem. Mas aqui entra uma questão que, se os irmãos quiserem falar, eu acho que é à vontade. Porque tem a questão aqui, né? Tem muita gente nessa cidade. Numa visão teológica calvinista, vai dizer que Deus já tinha predestinado aquelas pessoas, então Paulo lá, aquelas pessoas já não salvam, Paulo lá primeiro. Na visão arminiana, Deus via a disposição da pessoa em relação a se elas recebessem a mensagem, elas iriam aceitar. Aí tem a visão universalista, tem um monte de visões em relação a essa questão de eu tenho muitas pessoas lá. É predestinação? É eleição? Aí a gente discute, isso, aquilo. Independente da visão que você tem, teológica, não anula a sua responsabilidade de evangelizar, de amar, de perdoar e de se submeter e, pior ainda, só continuo, pior ainda, em relação às nossas visões teológicas e os textos bíblicos. A Bíblia fala assim, dê mais honra ao outro, trate o outro como superior. Como é que um calvinista vai tratar um arminiano como superior? Ou vice-versa. Como que uma mulher vai tratar o marido como superior se ela acha que o marido é isso aqui? Ou vice-versa. Como eu vou tratar outro? Então, tem os textos bíblicos que se eu não tirar uma lente e colocar uma outra lente, a lente do Evangelho, fica difícil viver na igreja. Então a gente acaba tendo problema, eu não aceito, e a gente vai vivendo um Evangelho aleijado, todo tortinho, se adaptando. Eu sou isso, mas aí as coisas não frutificam. Por que não está frutificando se eu estou vindo na igreja? Porque o seu olhar em relação ao outro é ruim. Não define nada. Nada. A gente pode discutir, falar, a gente gosta de ler Bíblia, os irmãos gostam de fazer teologia, mas não te dá vantagem nenhuma. Você ser calvinista, você ser arminiano, você ser zodíaco, você crente ou cristão. Isso tudo é aquilo. Não define nada. Para mim, um versículo extraordinário quando Paulo fala assim, um come carne, outro não come carne. Paulo, o importante é ser uma nova criatura. Nada do que tu fizer, nada do que tu acreditar. Se você não se tornar uma nova criatura, amar o mundo, perdoar, ofender nada, também irmão, estava nervoso aquele dia, agora já é outra parada, vamos embora, vamos seguir, até chegar em Jerusalém, vamos. Então, essa questão aqui, vira e mexe, a gente tem esse paradoxo bíblico, né? A autoridade de Deus, a soberania de Deus e a vontade do homem. Então, tem hora que parece que é Deus que vai fazer, mas é hora que a gente fala que Deus que vai fazer, né? Deus, é a gente que tem que se levantar e ir lá fazer. E Deus está procurando verdadeiro adorador, mas se Deus não predestinou, se Deus não tem que escolher, é uma confusão danada. Então, o que eu aconselho, mandou ir, vai. Mandou ficar, fica, mandou amar, ama, e vai tentando mudar o seu comportamento em relação ao outro. Deus botou na Globo, fica na Globo lá, tenta sair de lá do jeito para não ficar na pista. Deus te botou no emprego e tal, vai tentando sair lá, né? Deus te chamou escravo, tenta se livrar, mas senão vai ficando aí como escravo mesmo. Então, se Deus me colocou aqui, é para eu estar aqui para ajudar. Para eu estar aqui para me movimentar, tudo assim, vamos embora, vamos viver. Então, assim, Paulo ficou aqui durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus.
Sendo dado propósito para cá, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo, levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação. Então, eles ficaram com ciúme. E muita gente importante estava se convertendo, tipo base de governo, né? Eu ganhei a presidência, mas a base do governo é toda dos outros caras. Aí eu tento denegrir a imagem das pessoas, quando o argumento dela eu não consigo contra-argumentar. Então tem essas estratégias. Pensa que a Bíblia é só não tem nada. E existem todas essas questões. Existe a politicagem dentro da nossa casa. O que a irmã pediu? O que eu vou fazer, irmão? Isso é o amor da minha vida. Não gosto de dormir no sofá. Um dia eu falei no grupo, mulher bolada não presta para nada. Então é melhor fazer o que ele está pedindo. Vai separar da mulher? Vai separar do marido? Já está aí 20 anos, por que eu ficar arrumando problema? Ele gosta de chorar, mas que a mulher gosta. Importante é ela estar feliz. Mulher feliz, abençoa. Mulher bolada. Então não adianta você querer impor a sua vontade sobre os outros, sendo que a gente depende um dos outros. Não adianta querer ser judeu, eu não gosto disso. Não, eu faço aquilo que eu venho da minha família. A praia, vamos. Vamos passar por um vamos. Vamos gastar, vamos. Todo enrolado, vai ficar feliz. Não adianta. Não está enrolado, não está feliz. Tem um monte de irmão que não está enrolado financeiramente, mas também não está feliz. Pensa mais no dinheiro do que na família. Então, serve para quê? Estudar a Bíblia e também não estar disposto a viver, serve para quê? Cantar pra caramba, mas não ler Bíblia, faço muito isso, não faço muito aquilo, tem uma vida desequilibrada. Então, eles tinham ciúmes, começaram com esse cara, está acabando com nossa base aqui, com as pessoas importantes, do nosso grupo. Então, eles foram lá no procônsul, Quando Paulo ia começar a falar, eles foram lá reclamar, foram no tribunal, no STF. Quando Paulo ia começar a falar, o galo disse aos judeus: se vocês são judeus e estivessem apresentando queixa de algum delito, crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavra, da sua própria lei, resume o sermão. Não seria juiz dessas coisas. E mandou expulsar do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sostênio, o chefe da sinagoga. Não tinha muita moral, e espancaram diante do tribunal. O Gaio não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Ou seja, para Roma, do procônsul, o cristianismo só era uma evolução do judaísmo. Porque Roma tinha os seus deuses, Roma tinha as suas visões espirituais, as suas visões de vida. O judaísmo, e nós saímos do judaísmo, ou também nunca saímos do judaísmo, no sentido de que a nossa base bíblica, a nossa base de fé, é a Torá. São os conceitos morais do Velho Testamento. O Velho Testamento acaba como? Na tua casa, não acaba com nada. Os conceitos morais, tanto que a gente gosta de ler salmo. Cada cor, mas lá no Salmo 91, não sei o que, cada cor. Não, que Davi, Salmo 23, mas quando fala, não, a gente tem que ler bem, estudar bem ali, para entender, mas é um testamento só. Essas nomenclaturas, velho, novo, Deus é o mesmo. Então, os conceitos morais, a vida e a base do cristianismo foram em cima dos conceitos do Velho Testamento. Eu não sei quantas citações do Velho Testamento do Novo. A gente pensa que foi Paulo que criou, Pedro que criou nada. A gente vai puxar lá minha Bíblia no celular, aí fica tipo um pensamento, já viu? Aquela nuvenzinha assim, tu clica lá e está lá. Êxodo, capítulo tal, é a mesma coisa.
que citou lá no Êxodo, que está citando aqui. Então, para o procônsul, é questão deles. Roma aceitava o judaísmo por quê? Político, interesse pessoal. Roma era como a Grécia, né? Vamos falar do grego romano. Vai esse camarada aí, ó. Vamos deixar os tempos, vocês vão continuar cultuando aí, desde que vocês não criem rebelião e continuem pagando o dinheiro. Pagou o dinheiro, não arrumou confusão, é uma beleza. Pagou, não arrumou confusão, não tem problema. Em casa também é a mesma coisa, né? Não arruma confusão. Ela leva para passear e dá um dinheiro, lascou, né? Não tem problema, né? Não tem problema, então tudo de não criar dor de cabeça, igreja também é a mesma coisa, pode ser como for, pelo dia que for. Criou dor de cabeça, não quer ajudar em nada, o negócio fica ruim. Todo lugar assim. Não existe a gente viver nesse mundo alheio, eu vivo do meu jeito, e ainda querer que as pessoas venham me ajudar, ainda venham me aceitar. Então, para Roma, irmão, vocês estão pagando. E a confusão entre vocês, porque o judaísmo não aceitava os deuses romanos. A vida em Roma era também outra doideira também. Eles tinham seus deuses, tinham seus cultos, tinha um monte de doideira lá, que os judeus não aceitavam. Então, para o procônsul, para os romanos, era só uma evolução do judaísmo. Então, o outro camarada lá mandou os judeus sair por causa dessas brigas, eles iam se convertendo, aí não, Jesus quer Deus, agora vamos voltar ali, isso é confusão aí, vai dar problema. Fala, mãe. Eu lembro que a gente tinha pesado por todo mal, por toda promiscuidade, tinha muita gente ali que cria em Deus, não tinha outros deuses, cria em Deus. Era o meu caso. Eu sempre criei em Deus, eu não tinha conhecimento de Deus, então eu tinha conhecimento dessa coisa. Amém. Meu irmão, tem uma. Essas experiências, né, irmão? Às vezes a gente fica sempre se baseando, né, em visões teológicas, mas Deus está no nosso coração, nós temos nossas experiências, né? Ninguém se converteu com uma visão teológica muito. Não precisa se converter nada. Você achava que carnaval não tinha nada a ver, a gente falando de Jesus, você no coração foi tocado, né? Que é o Espírito Santo pela graça que nós somos salvos, é a graça, né? Que todos, você falou aqui de graça comum, então nós já somos envolvidos com essa graça. Aí eles vão entender que não, Deus predestina, outros vão entender que até baseado nessa graça comum, é que a gente tem essa busca de se preencher com algo. Né? Então, mesmo lá no mundo, você me ouvindo, mesmo povos distantes, eles se parar um pouco, e às vezes a nossa vida é estressada, e a gente adoece porque a gente não para contemplar. Irmão, só para. Eu leio umas coisas assim, às vezes nós temos que parar só para contemplar. A gente vive na cidade, os barulhos, o nosso corpo tem sensores e as vibrações nos adoecem ou nos curam. O canto do passarinho, barulhinho do mar, eu não gosto. Né? Você contemplar a natureza, você admirar, perceber o quanto somos pequenos. Jesus até falou assim, ó, nem Salomão se vestiu como um lírio do campo. Você comparar Salomão com o lírio do campo? Então, assim, às vezes a gente parar. Então, as nossas inquietações são justamente porque muitas vezes nós não ouvimos a Deus. Nós não queremos submeter a Deus. Achamos que temos controle de alguma coisa e nós não temos controle de nada. Aí, vamos lá.
Então, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, acompanhando Priscila e Áquila antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencréia devido ao voto que havia feito. Chegado em Éfeso, Paulo deixou Priscila e Áquila, ele, porém, entrando na sinagoga, esse Priscila falou que não entrar mais, não é? Já no versículo 19, ele voltou a sinagoga. Então, tipo assim, às vezes a gente toma decisões com raiva, porque não quero saber mais de filho, mas muito não quero saber de fulano, mas aí depois a gente deixa o orgulho, né? Foi aquele dia, olha o casamento, né? 2 semanas brigando, né? Uma de manhã, meio-dia, já está de bem de novo. Não vai separar, vai arrumar outra. Enquanto que a mulher, está todo mundo aí em casa, a mulher vai reclamar da mesma coisa do homem, o homem vai reclamar da mesma coisa da mulher. A outra falando do nosso CPF. Então, ele teve aquele bate-lá, ficou bolado lá com o judeu, mas depois passou, porque essa é a nossa vida. Nossa vida é fora de Jesus para os outros. Nossa vida é viver para Deus. Ainda que a gente precisa de dinheiro, né? Usando o iPhone 15, mas o importante é falar de Deus. Preciso de um tênis, preciso de férias, mas minha vida é viver para Deus. Se eu tiver um dinheirinho e falar de Deus, um dinheirinho para casa toda bonitinha, é menos preocupação, né? A gente faz essas coisas para ter menos preocupação e se dedicar para isso. Porque quando a gente não cuida, porque a nossa vida é uma só. Tem essa, eu sou espiritual, eu sou cuido do espírito. Mentira. Se teu corpo estiver ruim, tu não vem para a igreja. Se teu corpo estiver ruim, tu vai ter problema no casamento. Se tiver problema no casamento, a oração não passa do teto, vai ter problema espiritual. Se não tiver de então, tem que cuidar de tudo. Então, quanto mais a gente cuidar de tudo, né, desses pontos específicos, ficamos mais tranquilos para servir a Deus. Então, quando os irmãos lá, Silas e Timóteo levou uma oferta lá para Paulo, ele falou, estava fazendo 10 temas por dia, vou fazer só umas 3, 4 e vou usar o resto do tempo para me dedicar à palavra. Nada fora dele. Está entendendo? Então, essas coisas, a gente cuidar dessas outras coisas, nos faz ter mais tempo, menos preocupação com outros problemas. Então, essa viagem aqui vai dizer que Paulo estava indo em direção a Jerusalém. Então, esse raspar a cabeça aqui, judeu é judeu mesmo. Ele fez um voto que vai mostrar lá na frente que ele chegou em Israel, que estava indo para a Páscoa, né? Até a Páscoa, principal. Então, a gente acha assim, tudo já está pronto. O livro da vida já foi escrito. Então, não precisa fazer mais nada. Deus é Deus. O Deus quer, Deus vai fazer. Então tá, vamos ficar aqui esperando, vamos ver se vai acontecer. Não aconteceu. Se não, a gente tem que fazer outra coisa. Né? Porque eu vou orar se Deus já sabe o que eu quero. Aqui que eu vou jejuar, se já sou sábio. Aqui que eu tenho que fazer isso, mas aí a gente tem que chegar na hora. Pensar na hora, chegar na hora. Aquilo que é importante para mim, todo mundo tem que fazer, porque senão eu fico chateado. Mas o que é importante para Deus? Aí eu jogo na conta. E para mim, eu coloco hoje isso como modo subjetivo. Está vendo? No celular, modo noturno, modo silencioso. Aí tem lá, modo Deus. Eu boto lá na minha cabeça, modo Deus. Estou em modo Deus. O que é modo Deus, irmão? É quando você não quer fazer certas coisas, mas não é Deus que quer fazer. É Deus, irmão. Aí fica dando uma de espiritualzão. Não, você tem que acordar, você tem que amar teu marido. Não é chato. Você escolheu. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer. Não tem nada de Deus que vai fazer. Deus vai fazer o que ele tem que fazer, e nós temos que fazer o que nós temos que fazer.
Então, eu botei aqui, 19. Paulo desconsidera sua decisão no versículo 6. O mais importante dos convertidos vieram das sinagogas. Então, tinha muita gente assim que era importante, que era judeu, influente. Naquela época, qual era a religião que tinha nos judeus? Tinha os judeus, uma sinagoga. Então, quem tinha uma visão bíblica em relação ao que Deus falava na sinagoga? Deus veio para todo mundo. Então, por que eu não vou ali? Porque ali é depravação. Então, ali é que tem entendimento ruim. Ali é que tem que ir. Não, eu quero ficar aqui. Mas fazer o que aqui? O John Wesley se tornou John Wesley porque a igreja da Inglaterra ela desprezava os pobres. Que era a gente que saía com o crescimento industrial, então as pessoas saíam da zona rural e estavam indo na cidade. Como a gente vê hoje em dia, muita gente aí dormindo na rua, acha que é mendigo, vagabundo, que não quer nada, é alguém que saiu de um estado, veio para cá, tem vergonha de voltar, porque saiu falando que ia vir para cá ganhar dinheiro, até pessoas que vão para outros países, e a gente acha que aquela pessoa ali não é ninguém. Você vai ver, é formado, tem família, só que está passando por dificuldade, tem vergonha. A visão dele sobre ele mesmo é ruim. Então o Wesley começou a perceber que os anglicanos falavam, não, essa gente aí não tem salvação. Porque na época de Wesley não se pregava na rua, se pregava dentro de igreja. Só que igreja é chamado para fora. Então ele vai, cria um clube santo, ele começou a sair por aí pregando. Ele foi duramente criticado. Às vezes as maiores críticas vêm da onde? De quem a gente ama. O Wesley nunca quis criar uma outra igreja, ele não criou. Ele vai dizer, olha, o que nós queremos não é criar uma nova seita, ou seja, uma nova religião. O que queremos é espalhar santidade na igreja e na Inglaterra. Porque a gente acha que a nossa vida com Deus só se baseia aqui dentro. É nós, né? É nós. Não. A gente se prepara aqui dentro para tentar lá fora. Não, mas aquela menina lá, com a roupinha, ela está lá porque ela tem televisão. Se não fosse Jesus, tu estava pior que ela. Não, eu não faço qualquer coisa. Sem Jesus, eu sou muito pior do que vocês todos juntos. A diferença da minha vida e da de vocês é Jesus. Então, assim, não tem nada de que eu sou evoluído porque estudou teologia. Você vai ver, irmão de 20 anos com teologia não tem atitudes mais nobres do que os irmãos que não têm. Evangeliza mais do que os que não têm. Os grupos multiplicam mais, eles falam mais vergonha do que os que tem aqueles que são mais humildezinhos, fazem. Não vou falar não, mas quem acha que sabe, é desse jeito, quem as coisas. É sempre assim. Por isso que Jesus vai falar assim, trate o outro como superior. Ninguém vai ofender quem acha o outro superior. Eu acho que o ministério é superior a você, né? Você vai lá ofender? Não, você acha que o seu patrão é superior a você. Você vai lá botar o dedo na carteira de todo que ninguém faz. Essa é muito relevante. Então, a gente vai perceber isso aqui, que eles não aceitavam também o que Paulo falava pela visão. Quem é esse Paulo aí? Esse cara está falando besteira, porque a gente julga as coisas a partir da nossa visão, do nosso entendimento. Por isso que os crentes de Beré falam que eles tinham a mente aberta. Não, calma aí. Deixa eu analisar o que ele não falou. Quero ver o que falar. Não falou. O que o povo pensa assim? Que às vezes a pessoa só precisa ajustar. Né? A câmera é assim. O celular, pega o seu celular e faz assim. Aí não fica o quadradinho lá, ajustando o foco. É isso que você tem que fazer. Ajustar o foco. Não, você está contra a luz.
E tirando foto daqui para lá, você fala, preto. Então, vira para cá. Quando todo mundo vira para cá, tira lá. Tá vendo? A gente precisa de luz para a foto ficar bonita. Precisamos de lentes, às vezes, mais abertas para pegar todo mundo. Ou precisamos de lentes mais micro para você ver detalhe. Então, se a gente julgar, não. Então, às vezes, as pessoas endurecem o coração porque elas não estão abertas. Eu nem sei onde eu estou. Vamos lá partiu para Cesareia, depois foi para Antioquia, ele foi passando pelas cidades, fortalecendo os irmãos, fortalecer os outros. A irmã está lá doente, pode lá fortalecer. Até 10 mil. Vai meio da 10 mil. 10,25 eu paro. De onde eu te vejo. Aí partiu para Antioquia, dali viajou para a região da Galácia, Frígia, fortalecendo todos os tipos. Lá no 23. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou em Éfeso. Era um homem culto, olha só. Tinha grande conhecimento das Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então a gente tem que tomar um risco. Está cheio, tá? Não, está cheio não, está arrasando. Porque às vezes não tem conhecimento amplo das coisas. Aí vamos dizer aqui que ele não tinha conhecimento do batismo, né? Lá de Pentecostes, batismo do Espírito Santo, que os pentecostais vão falar que nós batistas, né, os tradicionais, somos tipo Apolo, né? A gente fala muito bem da Bíblia, a gente tem, mas a gente não tem o Espírito Santo. Não fomos batizados no Espírito Santo. Então a nossa fé é meia capela. Então, assim, aí logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando o conciliar o ouvido, convidado. O irmão, chega aí. Né? Chega aí, irmão. Olha só. Aí, convidado para ir na sua casa. Hospitalidade. Crente que não é hospitaleiro. Crente que não gosta de estar junto com pessoas. Não existe isso. Não é aquela frase que eu ouvi anos e anos aqui dentro, tipo, faz aquilo que você se sentir bem. Isso é pior que macumba. Não é pior que macumba. Porque o nosso coração não quer fazer o que é bom para o outro. Somos egoístas, hedonistas. Perverso é o coração, né? Então, não tem. Eu acho muito quando eu ouço que todo mundo trabalhar lá no Alexandre, e o Alexandre pergunta lá, tu quer fazer o que é? Eu quero ficar em tal lugar. Não, tu vai para lá. Se é para servir a Deus, tu serve em qualquer lugar. Acostumar a não fazer o que quer. O que atrapalha a nossa vida é o que a gente quer. Minha vida se enrolou todo porque eu fazia o que eu queria. Em torno de mim, eu sai fora, eu faço, a vida é minha. E é pronto, aí chega agora, 40 e poucos anos, eu rapaz, que besteira. Se fosse Jesus também, eu estava fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Crente não tem que fazer o que quer. Se tu faz o que tu quer, tu não é crente. Não existe. Que Deus quer botar Deus como fiador. Mentira, sai daí, não tem nada disso. Mas o irmão ali tem teologia, tem um tiro de igreja. Macumba. Macumba. Pior é macumba. Não, macumba. Não quero trabalhar ali, irmão, é lá que vai. Vai colar, vai. Lê a Bíblia e vai lá. Casou, mas o marido casou. O que a Bíblia fala sobre casamento? É isso aí. Mas aí não é. É fundamento. A irmã ficava nervosa, ficava bolada. Nossa, eu estou mentindo quando ela fica nervosa. O que mudou? Mudou a minha forma de ver.
assim, tipo, ele estava gostando de ela nervosa, ela parou de ficar nervosa. Fica bonitinha, vermelha, aquela cara de quem quer dar uma facada, né? Aí Paulo falou, morte, onde está o seu aguilhão? Paulo, vou encarar essa mulher aí. Ela parou de ficar nervosa porque não tinha mais efeito. Eu falei, você fala mesmo, não quero, não é novinha aqui, novinha, nada, é morte, filho. Nossa, Deus todo dia para morrer antes dela, me ensinar. Ela vai assumir. A declaração de amor também. Então, querendo ir para cá, os irmãos encorajados escreveram os discípulos que o recebessem. Ao chegar ali, ele auxiliou pela graça que havia crido, pois refutavam vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Então, vamos ter aqui o Apolo não ficou ofendido quando os irmãos chamaram ele, vamos em casa tomar um café. Temos que fazer isso, irmão. Célula é para isso. A gente tem intimidade. Não, vou esperar domingo. Vou esperar o pastor falar. Todo mundo aqui é pastor. Pastor no sentido de cuidar. Cuidem um dos outros. Estou fazendo TCC de aconselhamento pastoral. Todo mundo tem. Chama a irmãzinha. Está bolada com o marido. Vamos lá em casa tomar café. Larga a mão, um café aí, vamos lá. Minha mulher não sei o quê, meu irmão é até a morte. Você sabe quando você vai morrer? Não sabe. Se morrer daqui a 30 anos, vai ficar vivendo mal 30 anos. Não. Viver para Deus é assim. Então a gente vai ver aqui, né, nessas questões, às vezes não adianta insistir, porque as pessoas não querem ouvir. Então vai para o canto, mas depois volta. Não é largar de mão lá, não. O Paulo largou lá os judeus, mas depois ele já chegou no lugar, já foi na sinagoga. Não, lá no 6 eu estava nervoso, agora no 19 eu já acalmei. Então a gente, na vida assim, altos e baixos, perceber, ninguém fica bom em nada que não repita várias vezes. Só vai mudar o corpo se você for para a academia várias vezes. Vai fazer o quê? A mesma coisa. Um dia no peito, até quando? Até o fim. Se parar, volta tudo de novo. Li a Bíblia toda. Eu li a Bíblia até quando? Até morrer. Se parar, esquece. Quando que eu sirvo a Deus? Até morrer. E INSS de Deus é morte. Bem-aventurados que morrem e descansam. Só descansa quando morre. Amém. Então, amém. Então nós temos que assumir essa vida. Essa é a verdade. Assumir essa vida, hoje se diz muito em protagonismo, né? Não falou agora de artista aqui, entendeu? De protagonista, ser protagonista da sua vida, ser protagonista na sua família, não estar lá como figurante, né? Está ali, mas não tem fala, não tem nada. Não, nós temos que assumir a nossa vida. Vai mostrando aqui que Paulo não era nenhum super nada, ele tinha medo, ficou com medo, por causa das muitas feridas que ele adquiriu, por causa do Evangelho, por amor às pessoas. Então, apanhou como pedrada. Corinto representa tudo isso que a gente chama de mundo. Ir para Corinto não é mesmo que ir para Israel, fazer um turismo religioso. Ir para Corinto era ir para o Juca, ir no meu irmão que curte uma curimba, ir para lá.
Se de fato acreditamos que maior que está em nós, então a gente tem que viver baseado nisso. Maior que está em nós. Se nós acreditamos que salvação não se perde, para mim é um dos é uma das informações, às vezes, mais inúteis que a gente tem na nossa vida com Deus. Acreditar que salvação não se perde. Não, você briga aí, perde, você perde. É a informação mais inútil, porque eu sei que salvação não se perde. Mas eu tenho medo de amar, eu tenho medo de perdoar, eu tenho medo de pegar o que eu tenho e dar. Eu não vou perder salvação, Deus está me dando as coisas. Eu fico. Mas quem como saber que salvação não se perde? Se a sua vida, a sua lente, a sua forma de ver as coisas não muda. 25, no meio da de julho. Quanto é que é, irmão? Eu estou fazendo as coisas na hora, certinho? Então, que essa palavra possa frutificar, né, o coração dos irmãos. E os irmãos, uma das coisas que eu fico observando, né, na nossa poder, é a gente não vir para cá só para adquirir informação histórica ou informação teológica. Vejo gente como professor fica muito preocupado. Ontem eu fui dormir 4 horas da manhã, aí fica, aí chega aqui, poxa, não, foi legal, eu tinha muita informação. Não, eu venho para EBD, eu venho muito e tal, eu vi uma mensagem que aquilo faça mudar a minha forma de ver a minha vida. Para ele mudar a lente, ter uma nova visão. Porque não adianta nada. Como falou aqui, Paulo tinha muito conhecimento, né? Às vezes não tem uma visão perfeita. Outros têm muito conhecimento, mas deixam o medo tomar conta, não faz nada de diferente, não há pessoas que têm a influência. Você pode saber muito, você pode ser um cara, aos seus olhos, o cara tem dinheiro, tem conhecimento, não tem influência nenhuma sobre a vida dos outros. Então, tudo que você vai falar não tem efeito. Porque nos olhos do outro ali, o que me deixa feliz? Poxa, aquele cara com tanto conhecimento, mas é humilde, é bacana, está aqui perto da gente, porque todo mundo quer ser aceito. O fato de eu aceitar uma pessoa, é gay, é lésbico, é sei lá o quê, é de Corinto. Eu amo você. Não quer ouvir Jesus? Não. Fluminense não há. Essa pessoa são outras coisas. Não tem nada na Bíblia que ensine a gente a odiar os outros porque pensa diferente. Vai morrer, quem vai julgar é Deus. Vamos aproveitar, irmão, o pessoal do trabalho, vamos aproveitar a nossa amizade, não vamos ficar brigando, não, e depois que a gente morrer, vai ter um abismo muito grande entre a gente. Isso depois de morrer, vai separar. Quando morrer, vai estar ali. Você tem suas convicções, eu com as minhas, amém? Então, que a gente possa vir com o coração aberto, tá? Às vezes, botar uma culpa, que a aula foi ruim, o pregador é ruim, o professor é ruim, não é o que tem.